Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Ó, Nath entrou. Vamos ver se ela vai mandar o convite aqui. Ah, mandou. Entrar. Bom dia, pessoal que tá entrando aí com nós nesse quartou. Bom dia. Bom dia! E aí, minha amiga, voltamos à rotina, então? Voltamos. Depois de 2 semanas sem live, porque as bonitas estavam em Salvador. Salvador, bonita, dançando lá em Salvador. Agora estamos retornando. Voltamos. Coisa boa. Bom dia para todo mundo que está entrando. Esse negócio aqui. Ai, olha, já esqueci até como é que mexe no Insta, gente. Perdeu a mão já. Perdi a mão já. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Mandem aí para nós. Ficaram com saudade das lives essas 2 semanas ou nem sentiram falta de nós? É capaz de nem terem sentido falta de nós, Natan. E nós estamos achando aí que a gente fez falta. Pois é. Será mesmo? Aí a galera vai mandar assim: não, nem sentimos falta de vocês, foi tudo ótimo, maravilhoso. Passei bem. Sobrevivi! Sobrevivi. Ai, a quantidade de coraçãozinho que tá vindo, acho que sentiram um pouquinho de falta. Acho que sentiram. Estão ajudando. Sentiram. Ai. Tava mandando aqui. Que vai tirar aí? Ó, saudades mesmo, muita falta. Ai, Beth! Amor, eu amei o lenço. Gratidão. A gratidão imensa. Agora tem que aprender a olhar no YouTube uns vídeos de como usar aqueles lenços chique lá. Deixa pra mim. Tem que pedir pra Luma. Cadê a Luma? Não tá aí? Vai ensinar. Não. A Luma não entrou ainda hoje na nossa live maravilhosa. Tem que pedir pra ela dar uma ajuda. Gente, convida a galera aí. Manda o convite pra galera. Ó, a Luma entrou agora, ó. A Luma acabou de entrar. Luma, acabei de falar de você. Você entra na live. Tem que seguir, você tem que ensinar a gente a usar lenço. É. A Luma tem que ensinar a usar lenço. Vamos ver. Ela entrou? Nossa, mas aqui tá bem devagar. Não, ela tá aí. E aí, vai tirar cartinhas? Convidem galera para estar com nós nessa live. Lembrem, vamos espalhar consciência. Esse início é assim mesmo, mais enroladinho, porque a gente espera o pessoal entrar mesmo, tá? É de propósito, não é porque a gente tá aqui de zoeira, não. É porque é assim mesmo, a gente espera a galera entrar, às vezes todo mundo receber as notificações, e aí a gente já vai começar a nossa live grandiosa. E aí, Nath, eu tô aqui mexendo as cartinhas para tirar umas perguntas hoje para nós. Acho que tem tudo a ver. Sabe que eu... Perguntas com a live de hoje. Pois é, eu acessei uma agora ali que o Maurício tinha postado, que eu achei bem interessante também. Que ela fala assim: se você não tivesse nenhum ponto de vista sobre algo, o que escolheria? E aí, galera que tá aqui, o que vocês escolheriam se vocês não tivessem nenhum ponto de vista em relação a algo que vocês desejam, algo que vocês querem na vida de vocês? O que verdadeiramente vocês escolheriam? Sabe que... como é que é a pergunta, Nath? Repete de novo. Se você não tivesse nenhum ponto de vista sobre algo, o que escolheria? Olha que interessante. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo. Eu gravei, na verdade, um vídeo bem bacana, só que ele ficou com 1 minuto e 45, aí não consegui postar ele. E aí eu tentei reduzir e não ficou tão bom, mas tudo bem, postei daquele jeito lá.
E depois eu vi que a Nath tinha feito um post com a mesma energia. Daí eu digo, olha, a gente está conectada. E essa pergunta que ela trouxe agora faz muita reflexão ao que eu publiquei ontem, né? Inclusive, eu falei também um pouquinho nos stories. O quantas vezes um ponto de vista que a gente tem nos impede de fazer uma escolha que pode mudar tudo, né? Eu me lembro muito que... Perguntona, aham, uma perguntona. Eu me lembro que eu tinha grandes pontos de vista sobre terapia, de uma forma geral, tanto a psicoterapia quanto a terapia holística, integrativa, complementar, como quiser chamar. Eu tinha no passado interessantíssimos pontos de vista e tinha bastante crenças que não me deixavam acreditar nessa outra realidade, nessa outra vertente. E até, inclusive, hoje de manhã eu estava falando com uma cliente que é a Ali. A Ali, se a Ali assistir aqui, a irmã dela, eu já vi que está aqui assistindo nós. Eu estava falando sobre isso com ela. Quando a gente não está olhando sobre o ponto de vista, sobre a perspectiva, que é a perspectiva que está alinhada com a nossa verdade, com a nossa alma, é muito mais desafiador conquistar as coisas. Nada é impossível, até mesmo quando você está escolhendo algo que não é compatível com a sua essência. Você pode sim conquistar. Só não é tão fácil, é mais desafiador conquistar aquilo. Quando você faz uma escolha que é genuína da sua alma, que tem a ver com a sua essência, com a sua verdade, aquele resultado ele é muito mais rápido, ele é muito mais fácil, ele é muito mais orgânico. Por quê? Porque tem a ver com a sua verdade, tem a ver com o que vibra na sua essência. E a maioria de nós tem dificuldade de reconhecer o que vibra na essência, o que vibra na verdade. Por quê? Porque tem esses pontos de vista, essas crenças, essas definições, essas conclusões, e automaticamente a gente não consegue reconhecer essa verdade genuína. Então, quando eu estava lá, naquela fase da minha vida, que eu não acreditava em nada dessas coisas que hoje, né, a gente trabalha aqui juntas, e tentava de alguma forma combater isso, como anulando essa realidade, a minha vida ela era funcional. Funcional em que sentido? Eu trabalhava, eu tinha lá minha carteirinha assinada, meu dinheirinho mensal, tinha a minha administração ali da minha vida, tinha um namorado, tinha uma casa, então automaticamente a minha vida ela era funcional. Mas ela não era uma vida nutritiva, onde as coisas vinham com facilidade, onde eu conseguia atualizar os meus desejos com mais facilidade. As coisas eram muito desafiadoras, muito penosas. E aí, quando eu comecei a me abrir para esse universo, de começar a escolher coisas diferentes, foi que a minha vida, brum, deslanchou. Tanto é que a minha transição de carreira, se você for olhar para a minha história, ela foi muito rápida. Ela foi muito rápida. Em questão de meses, eu estava faturando o dobro do que eu faturava na CLT em uma carreira que eu levei 14 anos para construir. Percebe? Por quê? Porque aquela escolha não era genuína da alma, era uma escolha que eu fiz no quê? Baseado em pontos de vista que eu tinha na época. Então, quando eu fiz uma escolha que tinha mais a ver com a minha essência, as coisas fluíram com mais naturalidade. Foi mais rápida a materialização, foi mais rápida a atualização dos meus desejos. Mas como? Como que isso aconteceu? Quando eu escolhi algo que eu julgava. E como que eu fiz essa escolha? Claro que eu fui experimentar na necessidade, né? Porque eu estava doente na época. E eu fui experimentar realmente para provar que aquilo não funcionava, mas de alguma forma eu escolhi. Posso ter escolhido com um ponto de vista de que eu ia provar que aquilo não funcionava? Posso ter escolhido, mas eu escolhi. Estar lá, recebendo as técnicas, passando por terapeutas, experimentando. E aí eu quebrei a cara, né? Porque daí, em vez de eu provar que não funcionava, eu tive que engolir que funcionava muito mais do que eu imaginava ser possível, né? Aí tem que olhar para a perspectiva de, nossa, vou ter que mudar meu ponto de vista, como diz aqui essa pergunta, né? Em relação a isso e ver que isso está tendo resultado na minha vida. E é isso que a gente
traz muito, né, Fer? Quando a gente fala sobre as técnicas em que a gente utiliza, a gente percebe que muitas vezes as pessoas, elas chegam no primeiro momento sem acreditar. Sem acreditar que isso vai fazer a transformação na vida delas. É tipo, eu vou tentar para ver se vai dar certo. E a gente sabe o quanto, né, para cada um faz a diferença. Claro que da sua forma, cada um vai receber o que escolhe receber, mas são técnicas que realmente funcionam e que para cada um ela vai ter um resultado, da mesma maneira que para ti teve o resultado ali na questão saúde, principalmente, né? Que foi o primeiro momento que tu levou aquele choque de realidade em que tu olhava só numa perspectiva que só existia o lado em que a gente fez uma formação para a gente se curar daquilo, mas existiram outras formas, e depois olhar numa perspectiva de que eu posso utilizar isso não só na minha área da saúde, mas em outras áreas também. Então, isso também é algo que a gente pode olhar, e para quem está aqui com nós, que já experimentou, já teve essa oportunidade, tenho certeza que surgiram outras escolhas na vida. Então, é realmente a gente olhar para um outro ponto de vista e ver que a gente pode escolher diferente a partir desse ponto de vista que a gente mudar. Perfeito. A Lu colocou aqui, ó. E como descobrimos isso? Lu, eu me perdi. Eu não sei em que hora você colocou essa pergunta no chat. Então, tenta explicar para nós que hora, o que você quer descobrir, que a gente tenta trazer alguma clareza, alguma informação, alguma ferramenta aqui que possa te ajudar nessa tua pergunta, tá? Então, muitas vezes, até eu estava correndo barras. Quando é que foi que eu corri barras com a Silvana? Acho que foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira de tarde que eu e a Silva, a gente fez uma troca de barras aqui no espaço. Eu e ela, né? Eu corri nela, ela correu em mim. E durante a troca de barras, teve uma aluna que mandou uma mensagem no WhatsApp para mim. E aí, naquela mensagem, ela estava fazendo uma reclamação, né? Ela tá dizendo assim: ai, Fernanda, eu não aguento mais, eu já fiz 1 milhão de cursos e eu tento trabalhar com as terapias, eu tento atender as pessoas, eu faço um curso, e daí depois do curso eu penso, agora vai. E aí eu vou lá atender pessoas e minha vida não anda, e minha vida não vai para frente, e eu não consigo fazer essa minha carreira de terapeuta aí para poder trocar o meu outro emprego. E aí eu pensei assim, na hora que eu ouvi tudo aquilo, né? Eu botei assim, pensei pra mim, cara, a resposta já tá nítida aqui, mas sabe o que que eu vou fazer? Eu vou lançar 2 perguntas para elas, para vocês verem o poder que tem uma pergunta, tá? E o poder que tem uma conclusão. Porque o tempo todo, quando ela estava na reclamação, ela estava só na conclusão, só na definição. Concluindo que não dava certo, concluindo que ela não sabia mais o que fazer, concluindo que ela não tinha mais saída, concluindo que ela estava frustrada. Então, era um monte de conclusão. Então, eu mandei 2 perguntinhas para ela. Até depois eu olho aqui, tiro o print dessa parte da conversa e mando para vocês aqui no Stories, publico no Stories. Mandei 2 perguntas para ela. E ela mandou um áudio, gente. Não, maravilhoso. Vou até pedir autorização dela para publicar esse áudio. E ela mandou um áudio maravilhoso onde ela respondeu assim instantaneamente: Fernanda, quando eu li essas 2 perguntas, na hora me veio a informação. Eu não gosto de atender pessoas. Eu gosto de fazer os cursos, eu gosto de receber as terapias, eu gosto de fazer para mim, mas eu acho chato demais ficar ali ouvindo a ladainha das pessoas. Eu falei, então pronto, você já tem a sua resposta. Você gosta de fazer o curso, você gosta de aprender, mas você não gosta de atender. Se você não gosta de atender, se você não gosta de ficar sentado ouvindo a ladainha das pessoas, verdadeiramente o seu campo vai abrir para você fazer atendimentos? Não, por quê? Porque não está alinhado com a sua alma, não está alinhado com a sua essência, com o que é verdadeiro. E aí ela mandou no mesmo áudio, ela mandou bem assim, sabe o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer comida. Ela falou assim, eu gosto de fazer comida. Eu gosto de cozinhar para as pessoas, eu gosto de fazer artesanato, é isso que eu gosto.
Aí eu mandei para ela a réplica, né? Eu digo, então você já encontrou todas as suas respostas. Você já sabe por que que a terapia não vai para frente e você já sabe o que você gosta de fazer. Só mudar o foco na sua vida. Então, gente, ferramentas de perguntas é isso. Às vezes a gente não para fazer uma pergunta que vá ser contribuição, que vá trazer uma informação, uma consciência, uma relevância diferente. Que nem a gente sempre fala, né, Nath? A maioria de nós fica no porquê. O porquê é querer mais ainda entender e definir as coisas. Quando a gente fica no... Que foi o que ela fez no primeiro áudio. Por quê? E por que que eu não consigo? Por que eu não aguento mais? Por que eu não sei o que tem de errado comigo? O tempo todo ela usando o porquê. Ou seja, ela cria mais justificativas, mais conclusões, mais definições para ter que lidar com aquilo, achando que lidando com as respostas ao porquê, as coisas iriam mudar. Gente, não muda. Podem reparar, quando eu e a Nath, seja em live, seja em grupo de estudo, seja em stories, seja em publicação, a gente nunca usa o porquê, né, Nath? A gente nunca usa esse porquê. O porquê não traz a resposta. Porquê te faz querer entender e criar mais daquilo. Então você tem que fazer perguntas que façam, que desafiar o teu cérebro. Faça a tua mente encontrar a resposta que seja genuína. E não encontrar justificativas para aquilo que você está questionando. Acho que esse exemplo foi legal aqui, se vocês perceberem, para trazer uma clareza de quantas vezes a gente está insistindo numa coisa que não faz sentido e a gente está atrás dos porquês, das justificativas, tentando resolver os porquês e não tentando resolver realmente a nossa vida, né? É uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala o porquê, né, Fer? A gente se limita a uma resposta só. Porque tu não vai dar mais que uma resposta quando tu fizer um porquê. Porquê de tal coisa. Agora, quando tu vai, né, colocar como pode melhorar isso, ou como eu posso visualizar isso de uma outra forma, a gente consegue ver que só na pergunta a gente consegue abrir mais possibilidades. A gente consegue ter mais respostas. E as respostas vão ser infinitas daqui a pouco. Agora, aquele porquê vai me levar apenas a uma resposta. Eu vou ter só uma resposta daquilo. E eu não vou criar diferença. Eu vou saber aquilo e ponto final. Então, percebam o quanto, né? A Fer trouxe aqui um exemplo e a gente pode levar isso também nas nossas escolhas. E isso é a gente olhar como uma outra perspectiva de possibilidade mesmo, de olhar para uma coisa e ver que existem possibilidades, a não ser aquele que a gente limitou ali como resposta. Então, eu não quero a resposta, eu quero possibilidades, então façam perguntas. Na classe de barras, só para vocês terem uma percepção, a gente aprende o enunciado aclarador, que é uma frase de limpeza, um comando que a gente dá para mudar a energia. Nesse enunciado aclarador, ele é uma combinação de palavras que têm significados e trazem explicações de coisas que estão por trás. Um exemplo, por exemplo, é as cebolas incompletas, né? Todas as 9 são as cebolas incompletas lá. O que que são cebolas incompletas? São as camadas que a gente vai criando para justificar as coisas. Então, cada vez que a gente usa um porquê na nossa vida, por que a minha vida tá assim? Você está pedindo por mais da bagunça que você está criando. Aí, quando você vai para uma terapia, vai para um terapeuta, pode reparar, né? Cada terapeuta vai trabalhar uma cebola, uma camada. Lembra que a gente falou isso numa classe, Nath? Cada terapeuta vai trabalhar uma camada. E aí é como se você tivesse sempre respostas e nunca buscando a pergunta que vai verdadeiramente mudar a sua vida. Então lembra sempre, pro porquê é como a Nath disse, você está querendo buscar uma justificativa para aquilo. Uma única justificativa, como se houvesse uma única coisa para responder aquilo e mudar. Só que quando você começa a fazer terapia, você percebe que são muitas camadas, muitas cebolas incompletas. E aí você fica lidando com esses porquês eternamente e não chega a lugar algum. Então a pergunta que você pode fazer na sua vida é como eu posso mudar tudo isso agora mesmo? Como eu posso fazer diferente? Até a Lu explicou aqui que ela tinha colocado a pergunta, eu não tinha entendido, ela explicou, ó. Como descobrimos quando precisamos dessa mudança? Quando você não sabe para onde ir.
Lu, a mudança ela está disponível o tempo todo. Você tem a energia da mudança cada vez que você faz uma escolha. Um exemplo clássico. Quando você escolhe botar essa roupa em vez de outra roupa, é uma escolha. Quando você escolhe de manhã acordar meia hora mais cedo para fazer uma caminhada, é uma escolha. Ontem você não fez essa caminhada de manhã, então você está escolhendo por algo diferente, por isso você está tendo uma atitude diferente. Então, escolher a mudança é apenas escolha. Você faz ou você não faz. Você não tem que descobrir quando você precisa. Você quer fazer, você quer mudar a sua vida, então você faz escolhas diferentes do que você vem fazendo todos os dias. Quando você não sabe para onde ir, uma pergunta que eu sempre falo para vocês e que a gente aprende aqui, ó, no curso de barras. Quer ver? Vou até dizer a página que está essa pergunta, ó. Na página 8 da apostila, a gente aprende isso. Como eu gostaria que fosse a minha vida? Se você não sabe para onde ir, se pergunte isso todos os dias. Como eu gostaria que fosse a minha vida? Mas pergunte todos os dias com presença, por um bom período. Essa resposta não vai ser uma resposta que vai vir instantaneamente. Porque nas primeiras vezes que você fizer essa pergunta, como eu gostaria que fosse minha vida? Como eu gostaria que fosse minha vida? O que o seu cérebro vai fazer? O que a sua mente vai fazer? Tentar definir baseado no que ele tem lá no arquivo morto dele, que é o subconsciente e inconsciente. Então, ele vai querer te trazer definições que estão ligadas à sua história, ao seu passado. Quando você insiste na pergunta, como eu gostaria que fosse minha vida, como eu gostaria que fosse minha vida, como eu gostaria que fosse minha vida, você começa a receber alinhamentos e o universo ele responde assim, por sincronicidade, por alinhamentos, por coisas que eu vou assistindo, por conversas que eu vou tendo com pessoas. Então você começa a receber do universo um alinhamento que vai te levar ao encontro dessa verdade. E só quem tem essa resposta é você. E olha que interessantíssimo. O como eu gostaria que fosse minha vida, ele não é fixo, tá? Você pode começar com uma resposta. Então, sei lá, eu gostaria de largar tudo e vender coco na praia. Você pode começar com essa resposta. E aí você vai continuar usando. Como eu gostaria que fosse minha vida? Como eu gostaria que fosse minha vida? Como eu gostaria que fosse minha vida? E ao longo dos dias, essa resposta pode ir se alinhando. Em vez de vender o coco na praia, você só precisava estar na praia. Então, a desculpa para ir para a praia foi eu vender o coco. Lá na praia, você descobriu que o como era outra resposta. E aí o universo vai se alinhando e você vai se alinhando. Porque se está em sincronia com a sua alma, com a sua essência, as coisas fluem de uma forma orgânica e rápida. Percebem o que eu estou explicando aqui? Tá dando Tá dando para entender. Tá dando para entender? Tá para entender. Tá dando para entender. Tá dando para entender. Então, Maravilha. façam essas perguntas, hein? Vão anotando as perguntas que a gente está fazendo hoje aqui nessa live, hein? Porque se vocês verdadeiramente fizerem, vai abrir essas escolhas que vocês querem fazer na vida. Ó, a Lu respondeu, maravilha isso, gratidão, entendeu muito. Ah, que bom que você entendeu, é isso aí, tá? Mudança você pode escolher todos os dias e não precisa ser uma grande mudança, tá, pessoal? Às vezes a gente pensa que uma grande mudança é a gente pegar e mudar de país, mudar de profissão, mudar de casamento, mudar de casa. Não, gente. Às vezes, uma mudança começa com uma sutil escolha que você faz na sua vida. Uma pequena escolha que você faz. Quando você faz aquela pequena escolha, uma realidade de possibilidades novas se apresenta. Um exemplo, quando a gente está falando, né, Nath, com pessoas que estão na dúvida se fazem o curso de barras ou não. Porque o curso de barras é um curso que ele é tabelado nacionalmente e ele tem um custo maior. Então, não importa for fazer essa classe, você vai pagar o mesmo valor, que é 1.620. Se for repetição,
você vai pagar metade. Mas se é a sua primeira vez, vai ser R$ 1.620, que é o valor tabelado hoje. Quando as pessoas olham esse valor, elas normalmente fazem o quê? Freiam. Por quê? Eu não vou investir 1.620 num curso que eu nem sei se eu vou usar. É ou não é? Eu falo isso porque na época que eu fiz a minha primeira classe de barras, eu paguei 900 e pouquinho. Naquela época, né? Foi há muitos anos atrás. Acho que era 940, alguma coisa assim. Mas era R$ 900 mais ou menos. Ou 800 e pouco, era por ali. E naquela época eu já achei, nossa, um absurdo pagar tudo aquilo por um curso. Mas alguma coisa dizia, vai, faz. E aí eu fui e fiz o tal do curso de barras, paguei lá meus 900, que hoje é o valor equivalente, seria 1.620. Fui lá e fiz o curso. E naquele curso, nessa apostilazinha aqui, ó, eu recebi tantas possibilidades, eu recebi tanta forma de ver o mundo, eu recebi tantas perguntas, tantos processos verbais que me fizeram encontrar respostas que eu jamais imaginaria ter na minha vida. Tanto é que eu sempre falo, Barras não foi meu primeiro curso. Barras foi bem lá na frente. Eu já tinha muito curso de reiki, radiestesia, mesa radiônica. Eu já tinha muito curso quando eu fui cair nas barras. Mas foi no curso de barras que eu disse, cara, eu preciso trabalhar com isso. Eu preciso levar isso para o mundo. Porque isso daqui é uma ferramenta que realmente pode mudar realidades. Só que aí, as pessoas muitas param no valor, né? E aí eu te falo, 1.620. Se você faz lá, vamos supor, no cartão em 10 vezes, né? De R$ 162. Você faz lá em 162 reais. Verdade que você não consegue pagar essa parcela? Ou a possibilidade de uma mudança de realidade te assusta? Porque na maioria das vezes a gente dá desculpa para justificar uma crença que está por trás, que foi como a Nath iniciou a live hoje. Com a pergunta que a Nath iniciou a live hoje. Qual é a desculpa que eu tô dando, né? Qual é a escolha que eu não tô fazendo, que tá presa num ponto de vista. Então, isso é para mostrar para vocês, essa questão que eu trouxe aqui de barras e de dinheiro, isso, aquilo, é para mostrar para vocês que muitas vezes a gente dá desculpa para não acessar novos conhecimentos, novas possibilidades, novas ferramentas que vão verdadeiramente mudar a nossa vida, né? Um exemplo bem clássico também, sabe o que é? Até ontem eu publiquei nos stories que as gurias fizeram uma troca e me marcaram. Muita gente faz o curso, e não só de barras. Tenho certeza que aqui nessa live deve ter vários reikianos. As pessoas fazem de barra, de reiki, do que for. Chega em casa super faceiro, nossa, descobriu o ouro. Aí sabe o que faz com a apostila e com todo o conhecimento? Guarda. Guarda na gaveta e não usa. Eu tenho pavor dos reikianos que não usam reiki. Guardam na gaveta e não usam. Gente, é a mesma coisa que você comer sem prestar atenção. Você não aproveitou nada daquilo. Então, mesmo quando a gente faz uma escolha, eu preciso dar continuidade para essa escolha. Eu preciso persistir, eu preciso construir, né? Aquilo que eu falei, eu vou usar a pergunta, como eu gostaria que fosse minha vida? Eu não vou parar de usar ela, porque essa pergunta vai me trazer respostas diferentes ao longo da minha experiência. E é a mesma coisa o curso. Quando eu faço um curso, seja da terapia que for, barras, reiki, o que for, quando eu faço o curso, eu tenho que usar esse conhecimento para ver o que ele vai criar na minha vida. Porque ele vai criar alguma coisa. Se o universo te alinhou com as pessoas que dão o curso, te alinhou com você fazer o curso, é porque vai trazer algo revelador, algo de contribuição para sua vida. Mas você precisa diariamente estar escolhendo isso. Né? Fala, Nath. Sabe que eu me lembrei agora, tô falando e mostrando a apostila, eu me lembrei que eu tava falando com a Daisy, que foi a aluna que fez em Frederico, né? Semana passada, tava falando com ela. E ela já fez essa classe, acho que era a terceira vez, quarta vez, acho que era, né? Segunda vez, acho. Terceira vez. Alguma coisa assim, sei que não era a primeira dela. E ela me falou assim, Nath,
Eu tenho para te falar que eu precisava, ainda bem que tu me disse para mim ir. Ela estava me dizendo. Adeus. Ainda bem que tu ficou insistindo para mim ir para essa classe. Porque depois dessa classe, parece que eu já fazia, já atendia isso, que ela já tinha feito outras classes de Axis, né? Outras formações. Mas ela falou, a virada de chave que deu na vida dela, no negócio dela na loja, a organização que ela está fazendo até o final do ano para iniciar ano que vem completamente diferente do que ela está fazendo esse ano. Ela falou, foi surreal. Ela estava me falando assim o quanto mudou dela ter ido numa classe em que ela já tinha assistido, que ela já estava usando, já fazia atendimento, porque ela também trabalha com isso, fazia atendimento. O quanto ir numa nova classe, aprender algo novo ali, fazer algo diferente naquele dia, trouxe essa visão para ela de mudança. Ela falou, tô me organizando para fazer outras coisas para o ano que vem, já saí da sala, já mudou a loja dela de lugar, já tá organizando para ela sair do colégio. Então, várias coisas estão acontecendo para ano que vem ela começar uma nova realidade que ela tá organizando. Então, às vezes, a gente tem essa resistência. Então, tu imagina uma pessoa que já tinha feito a formação, já tinha acessado essa informação aqui, atendia as pessoas com essa técnica, olhar para tudo isso e dizer assim, nossa, eu precisava estar lá naquela classe para aprender algo que daqui a pouco eu não tinha acessado ainda. E a classe delas foi muito achulapada, né? Meu Deus do céu. Cara, né? Elas receberam muitas consciências porque elas fizeram perguntas muito bacanas. Então, elas mesmo faziam perguntas na classe e as respostas vinham instantâneas. Não era eu que entregava, a resposta vinha da própria classe. Uma falando para outra, uma tomada de consciência depois de fazer a pergunta. Então, foi uma classe muito bacana pela construção de perguntas que teve ali, né? E isso também é bacana de falar, né? Porque às vezes a gente faz um curso uma única vez e não quer repetir de novo porque acha que vai ser igual. Gente, um curso terapêutico nunca é igual. A Sil aqui, minha colega, que eu falei para vocês que nós estava trocando barras na sexta-feira, ela estava me falando, ela é mestre Reiki Usui, ela já é terapeuta, facilitadora do Reiki há muito tempo. E aí ela pegou e falou bem assim para mim, nós estava trocando barras, ela falou assim, Fê, não sei, parece que tá faltando algum brilho na minha classe de Reiki. Eu gosto de dar ela, mas parece que tá faltando um brilho. Eu falei bem assim para ela, por que você não vai e faz toda a formação de novo? E ela, quê? Mas eu já fiz 2 vezes. Eu falei, não, faz de novo. Porque se você gosta de dar essa classe, se essa classe é nutritiva para você, é nutritiva para quem recebe, é uma coisa que funciona na sua vida, tanto financeiramente quanto nutrição emocionalmente, mas você sente que tá faltando alguma coisa, é o teu ser infinito, a tua alma pedindo, vai fazer mais um movimento. E ela, quer saber? Vou fazer isso então. Eu falei isso. E ela, tu acha que eu começo do nível 2? Eu falei, não, começa lá do nível 1. Faz todo o curso de novo, desde o início, mesmo sendo mestre, mesmo sendo facilitadora. Por quê? Porque você vai acessar consciências, blocos de informação diferentes do que você já acessou até aqui. Aí eu dei um exemplo, né? Eu, como facilitadora do curso de barras, que já dou esse curso há 5 anos praticamente, eu já fiz esse curso 8 vezes, mesmo sendo facilitadora. Esse ano foi o primeiro ano que eu não fiz nenhuma vez. Tô em débito com a minha própria rotina. Mas é um curso que eu já fiz 8 vezes como aluna. Por quê? Não importa se eu sou facilitadora ou não. Eu sempre posso sentar no banquinho e receber do outro. Sempre posso acessar uma pergunta diferente, uma consciência diferente, uma possibilidade diferente. Mas eu tenho que estar na escolha, na permissão. Olha, até colocaram aqui, ó. A Lu colocou aqui, conhecimento jamais é colocado fora, estou nessa fase. Isso mesmo, conhecimento é uma coisa que é para sempre, você só lapida, só vai ficando melhor o acesso ao seu saber, né? A Leite falou, é muito revelador, a Cirleia colocou um dos melhores investimentos que já feito. Ai, que lindo.
A Lu escreveu, o ser humano tem medo do desconhecido. E aí, o ser humano tem. A gente fala que a gente quer mudar, que a gente quer o novo, mas quando chega a hora, a gente, ó, pica a mula, né? É. E aí, vamos para mais pergunta? Tá. Eu tirei uma aqui que eu acho bacana a gente falar. Eu vou fazer Tá, e aí tu vê se tu sente de falar alguma coisa aí pro tá. pessoal. A pergunta que veio agora. O que faz você desperdiçar o seu tempo? O que faz você desperdiçar o seu tempo? Olha que pergunta. Profunda é essa, né? Olha que pergunta bacanérrima para cada um fazer, tá? Porque essa pergunta aqui é muito individual, é muito para cada um. Cada um sabe aonde está correndo atrás do rabo. Cada um sabe aonde está correndo atrás do rabo, tá? O que faz você desperdiçar o seu tempo? Essa eu nem preciso pensar para responder. A outra colocou preguiça. Cada um vai olhar de uma forma que eu penso, pelo menos olhando assim como pergunta geral, né? Eu acredito que cada um no seu dia programa o que vai fazer, né? Vamos pensar assim, eu tenho uma organização aqui, eu tenho a minha agenda, tenho esse atendimento, isso aqui para fazer, isso aqui para entregar, e daí chega no final do dia, e daqui a pouco aquela lista que tu tinha de coisas, alguma coisa fica para trás. É nesse momento que eu acho que a gente precisa olhar e pensar o que eu fiz nesse exato momento que eu não fiz o que eu devia ter feito. Porque se tu colocou na tua agenda, tu tinha uma organização programada para fazer essa entrega, atender um cliente ou fazer outra coisa que tu tinha programado. Se tu não fez, o que tu fez, né? O que a gente fez que desperdiçou o nosso tempo para a entrega que a gente deveria ter feito? E cada um vai ter uma resposta, né? Daqui a pouco o filho que tá ali chamou atenção e precisou de uma atenção a mais. Daqui a pouco é um Instagram que tu fica aí olhando. Daqui a pouco é uma conversa com alguém que tu ficou ali um tempo no WhatsApp conversando. Cada um vai ter uma resposta para esse dispersar do seu tempo. E a partir disso, a gente vai vendo que o nosso tempo é igual, né? As 24 horas para todo mundo, mas cada um faz dele o seu máximo e, ao mesmo tempo, deixa coisas para o dia seguinte. Então, o quanto a gente pode ir fazendo as coisas, também não se sobrecarregando, né? Mas fazendo as coisas para que a gente ocupe ele da melhor forma. Olha, aqui colocaram preguiça, procrastinar, desculpas. Quando eu fiz essa pergunta para vocês, o que daí eu falei para mim, né? O que me faz desperdiçar o meu tempo? O que me faz desperdiçar o meu tempo? Sabe qual foi a consciência, assim, a informação que me veio imediatamente, assim, quando eu perguntei? Não veio desculpas, não veio nada. A informação que veio instantânea foi tentando provar o certo. Olha só. Tentando provar, seria isso, tentando provar o certo. Até a Axis colocou recentemente a palavra bases no enunciado aclarador. Tem muito a ver com isso também, inclusive. Tá? O que é tentando provar o certo? Quando a gente desperdiça o nosso tempo, normalmente tem o quê? Definições. O que são definições? Pontos de vista, crenças, coisas que eu acredito que são verdades, certo? E não que elas não sejam, mas é uma verdade para mim. Talvez não será para a Natana, para você que está ouvindo, mas para mim é uma verdade. Então, o quanto a gente perde tempo tentando provar que algo que a gente pensa ou sente é verdade e tem que ser verdade para o mundo todo. Então, as crenças são as definições. Então, muito do nosso desperdiçar o tempo, talvez para alguns de vocês que se conectem com a mesma nível de bloco de consciência que eu me conectei agora, talvez a gente desperdice o nosso tempo quando a gente está tentando provar alguma coisa. E isso dá um desgaste, gente, tentar provar as coisas, porque a gente perde tempo, né? Fazendo o quê? Fazendo mais do mesmo, fazendo mais do mesmo, fazendo mais do mesmo de um jeitinho diferente, tá? Então aqui a gente pode usar a pergunta: como eu posso fazer uma escolha diferente hoje?
Veio mais uma pergunta. Travei ou eu voltei? Voltou. Tá. Meu celular ficou escuro. Eu quase nem tô vendo vocês. Bom, mas vocês estão me vendo bem, Nath? Sim, sim. Eu não sei o que aconteceu, gente. Ficou preto aqui, mas vamos assim mesmo. Vocês me vendo, tá bom. Ai, olha, fizemos a pergunta de desperdiçar o tempo aí, ó. Bugou até o telefone. E eu dou valor para tempo, né? Gente do céu. Hoje de manhã até falei pra Nath, né? Olha que engraçada essa pergunta, né? Que hoje de manhã eu falei pra Nath, meu Deus, como essa manhã passou rápida. Quando vejo, eu tava na hora de entrar na live. Tão rápido que foi amanhã. Querem mais uma perguntinha? Sim. Essa é boa também, ó. Essa que veio agora. Eu vou até cortar essas perguntas aqui, amiga, depois se tu quiser fazer. Sim. Ó, uma pergunta que veio. Essa é grande, ó. Anota aí que essa é grande. Se você entende que está apenas sobrevivendo e não vivendo, o que faria para mudar esse padrão imediatamente? Vou repetir. Se você entende que está apenas sobrevivendo e não vivendo, o que faria para mudar esse padrão imediatamente? Tem muito a ver ali com a pergunta que a Lu colocou mais cedo, né? Como mudar isso? Então, essa é a pergunta que você vai fazer quando você recebe aquele insight. Cara, eu tô sobrevivendo, eu tô no piloto automático. Quando você tá no piloto automático, que você trouxe essa consciência aqui, ó. O que faria para mudar esse padrão imediatamente? O que eu posso fazer para mudar? Ó, perceba que a pergunta é: o que eu posso fazer? A palavra tá fazer, ação, movimento para mudar esse padrão. Muito tem a ver com um workshop do mês passado também, né? Foi falado sobre isso, sobre a sobrevivência. Quem estava no workshop do mês passado aqui, que está assistindo a live, lembra dessas perguntas que Dona Fernanda fez pra gente? Quem está só sobrevivendo, não esteja mais, hein, que estava no workshop. É modo sobrevivência, gente. Ó, a Leite estava lá. A Lu respondeu: buscar conhecimento. Show, Lu. Se quando você fez essa pergunta, o que eu posso fazer para mudar esse padrão imediatamente, sair do piloto automático, te veio o conhecimento, bora estudar. Bora estudar. Se é buscar conhecimento, para mim, é um caminho também, que várias vezes eu escolho. Que nem eu falei, várias vezes eu não sei o que fazer, eu faço um curso de novo, vou para um curso. Para quê? Para mim receber um insight, uma informação, um nível de consciência que eu não estou conseguindo buscar sozinha. Então eu vou lá para uma classe, né, para estar com pessoas diferentes, com facilitador, para poder fazer esse processo aí de acessar, fazer o download de algo novo que eu esteja precisando, né? O modo sobrevivência, gente, é um modo que a gente liga ele muito rapidamente. Esse, que nem a gente fala em Axis, né? O nosso piloto automático, o nosso BKMX. A gente liga esse piloto automático muito rápido e é difícil a gente perceber que a gente está nele. Porque a vida, se tu parar para pensar, a vida acaba sendo uma rotina, né? Que é acordar, é trabalhar, é isso e aquilo. E se a gente não faz as coisas de um modo diferente, instantaneamente a nossa vida perde o brilho, perde a graça e a gente entra nesse piloto automático. E aí, quando entra no piloto automático, gente, é rapidinho para a gente se perder nele, tá? Então, mudar, o que eu posso fazer para mudar o padrão de sobrevivência? Terão diversas respostas, diversos insights, cada um vai acessar o seu. O da Lu foi buscar conhecimento, para algumas pessoas pode ser fazer as mesmas coisas, mas fazer de um outro jeito. Para quem já fez o workshop, né, inserir o belo na vida, na rotina. Então, olhar mais para a beleza, para o feminino nas coisas, pode ser um caminho também, né? Um outro caminho pode ser praticar algo que eu já dei, que muitas vezes você já tem o conhecimento, mas você não o pratica.
você não usa o que você já adquiriu, o que você já estudou. Então, é sempre ações, é sempre algo que você pode fazer no seu dia para sair desse modo. Bacana, né? Muito bom. Ai, olha, essa daqui eu achei legal. Percebo que são tudo perguntas bem para trazer assim insights bem bacanas. Olha essa que veio agora. Quais desafios você pode transformar hoje numa realidade diferente em sua vida? Quais desafios você pode transformar hoje numa realidade diferente na sua vida? Essa pergunta ela é muito bacana porque a maioria de nós olha para os problemas, né? Para as coisas que estão. Desafios é energia de problema, de dificuldade. Então, a maioria, né, das pessoas, quando está passando por um problema, por uma questão que não está saindo como a pessoa gostaria, a maioria quer buscar o porquê, já falamos no início da live, quer tentar entender e achar uma justificativa para o que ela está vivendo aquilo. Em vez de ela olhar para aquele desafio e reconhecer qual é a oportunidade que tem aqui. Porque se eu estou passando por isso, algo dentro de mim, seja consciente ou inconsciente, me levou para essa criação dessa realidade. Então, se foi o meu eu consciente, né? Se eu criei propositalmente, eu tenho clareza de como eu cheguei aqui na minha vida, então você já sabe o que fazer com aquilo. Se a sua criação do desafio, do problema foi inconsciente, ou seja, eu estava no meu piloto automático e não notei como cheguei até aqui. Quando eu me dei conta, pá, eu já estava com o desafio, já estava com o problema instaurado ali. Então, se você está na criação inconsciente, você tem que fazer a pergunta: como eu posso mudar isso? Ou, uma outra pergunta grandiosa: qual é o presente que está disfarçado de problema aqui? Porque sempre tem um presente, sempre tem algo muito bom, sempre tem algo que vai te levar a um espaço diferente. Só que muitas vezes o caminho da dor é o caminho que faz a gente ouvir, né? Por isso que a gente fala, o nosso corpo é a chave. Porque várias vezes o corpo ele começa a criar doença e dor, porque daí a gente para e olha para a nossa vida, olha para o nosso corpo e tenta encontrar o que aquele corpo está querendo comunicar, porque o corpo é a chave. Quem estava no workshop entendeu isso também, né? Então, muitas vezes o corpo cria dor e aí a gente para prestar atenção. Se você tá na presença, se você não tá na presença, você toma um analgésico e segue a vida com dor mesmo, né? Se você tá na presença, você para ouvir aquela dor. E nem eu conto para vocês. O meu maior desafio na minha vida, que inclusive eu vou ter que ir para São Paulo pagar uma promessa do meu pai dia 15, ó. Até isso eu vou ter que fazer. Então, o maior desafio da minha vida foi aquele período que eu estive bem doente. Então, aquele foi meu maior desafio. Foi horrível aqueles anos, mas se eu parar hoje, com o nível de consciência que eu tenho hoje, e olhar para aquilo, eu digo, cara, ainda bem que eu fiquei doente. Porque eu estava tão no modo sobrevivência que eu precisava de uma chacoalhada grande. O meu corpo teve que me chacoalhar com força para mim sair do modo sobrevivência. Então, hoje eu olho para o meu adoecimento e penso, ainda bem que eu fiquei doente, porque ele me fez olhar para a vida de uma forma diferente, me fez fazer escolhas diferentes, me fez conhecer pessoas diferentes, me fez trilhar novas rotas. Então, o desafio que eu passei foi doloroso, mas foi um grande presente. Mas por que foi um grande presente? Porque eu peguei aquilo e fiz algo diferente com aquilo. Então, aqui, quais desafios você pode transformar hoje numa realidade diferente na sua vida? Então, tá com problema financeiro aí? Tá com problema financeiro? Tá com falta de dinheiro na sua vida hoje? Que essa acho que é a maior queixa da galera, né? Vamos dizer assim, que uns 70% do povo reclama de falta de dinheiro. Então, se o teu problema é falta de dinheiro, você criou isso, essa falta de dinheiro, de forma consciente e racional? Se foi consciente e racional,
você sabe o que tem que fazer para mudar. Se você criou de forma inconsciente, de forma que você não sabe como você chegou na falta de dinheiro, pergunta: qual é o desafio que pode transformar minha vida aqui? O que eu preciso escolher fazer diferente que vai mudar tudo isso? Como eu posso mudar isso hoje? Porque é através dessas perguntas que vai fazer com que você olhe para o seu padrão financeiro para que você escolha algo diferente também. Diga, Nath. Então, quero saber se quem tá aqui tá anotando essas perguntas. E tá fazendo elas. E vai fazer elas. Se quem tá aqui vai fazer a ação de fazer essas perguntas no seu dia a dia. Aí. Quero saber. Eu não anotei. Mas a Fernanda vai me mandar foto. Depois você manda. Eu anotei só a primeira e a segunda. Depois eu comecei a ficar com preguiça. Olha, viu como é que é? Viu? Depois eu pensei, essa segunda aqui já não peguei ela completa, daí eu pensei, já não vou conseguir. Vamos deixar que ela vai me mandar uma fotinho. Ai. Ai. E aí, galera, fez sentido para quem tá aqui essas perguntas, essa consciência, essas possibilidades que a gente tá abrindo aqui? A gente iniciou essa live com perguntas e vamos finalizar com perguntas. A Lu colocou ali, ó. Se você não estiver bem e não querer mudar, sua vida não vai mudar. Eu tenho a faca e o queijo na mão e parece que estou trancada. Na verdade, o não querer mudar tem muito a ver com o quê? Com o que a gente falou já aqui na live e nas perguntas, né? Que é o quê? Modo sobrevivência, desperdício de tempo, o desafio. Muitos de nós estão na escolha do trauma e drama. O que é escolher o trauma e drama? Ou resistindo, ou se alinhando e concordando. Isso tudo são termos que a gente vê na classe de barras, tá? Muitos de nós tá na escolha do trauma e drama, que é a escolha de não mudar, né? Eu fico ali na desculpinha. Eu fico ali remoendo. Eu fico ali sempre achando justificativas. Eu fico ali o tempo todo achando uma explicação para aquilo que eu estou vivendo. Eu não estou nunca na pergunta e eu não estou nunca na posição de fazer algo diferente. Ou seja, eu não estou escolhendo a mudança. Se você está no trauma e o drama da sua vida, se você está nessa escolha, você realmente, verdadeiramente precisa dar uma resetada. Como que você dá uma resetada? Vai correr suas barras com alguém. Escolha correr suas barras. A técnica de barras, ter os teus pontos tocados, faz com que você elimine a carga eletromagnética que tem na sua mente. Como que essa carga é acumulada? Vida após vida, através de pensamentos, de emoções e sentimentos. Então, quando você recebe uma técnica de barras, você começa a dissolver essa carga. Quando você começa a dissolver essa carga, é como se você tivesse um quadro. Lembra na época da escola? Eu era da época do quadro negro. Hoje em dia acho que é quadro branco e nem sei se usa um quadro ainda. Mas na época do quadro negro lá com giz. Imagina a professora encheu aquele quadro de informação. E aí ela vai lá e passa o paninho e limpa o quadro. Barras é isso. Ele limpa aquele excesso. Quando ele limpa aquele excesso e você começa a fazer perguntas, o que acontece com a sua vida? Você começa a acessar possibilidades diferentes. Muito do trauma e drama vem do ponto de vista que a gente é vítima do externo. Meus amores, nós não somos vítimas, nós somos co-criadores, tá? Co-criadores, ou seja, a gente cria junto com o universo. Eu não sou vítima. Quando a gente vem para essa responsabilidade, você vai querer mudar tudo. Não tem essa opção de não mudar. Você pode não saber como mudar instantaneamente. Mas se você ficar na pergunta, se você ficar nas ferramentas, as respostas vão vir para você, tá? Então, muito dessa energia de não querer mudar vem do trauma e drama. Vem do quanto você é vítima do externo. E aí a gente vem para aquela velha história. Às vezes eu tenho conhecimento que eu sou co-criador e que eu sou responsável, mas eu não pratico isso na minha vida, que é o conhecimento sem sentido.
né? É o que a gente fala de obesidade intelectual. Eu tenho muito conhecimento, mas não uso para nada. Então, quando você tem o conhecimento de que você cocria e você percebe que a sua vida não tá boa, você vai querer fazer alguma coisa diferente. Porque você já entendeu que só você pode mudar a sua realidade, ninguém pode mudar. Não adianta trocar o governador, agora teve o quê? Prefeito, né? O prefeito, não adianta trocar o presidente, não adianta trocar de idade, não adianta trocar de marido, não adianta trocar de profissão, porque, gente, aonde você for, você vai. Entendeu? Aonde você for, você vai. Então, você troca de cidade, você troca de marido, você troca de emprego, mas você vai junto. Então, o mesmo padrão mental, a mesma crença limitante, a mesmo jeitinho de fazer as coisas vai junto com você. Então, pode dar aquela falsa ilusão de que você mudou a sua vida, vai dar a falsa ilusão. Rapidinho você está cocriando a mesma coisa, só que em outro lugar, em outro casamento, em outro emprego. Então, correr as suas barras faz com que você tenha o quê? Uma tela em branco para você criar diferente. Por isso que quando as pessoas vêm correr barras comigo, vêm correr barras com a Nath, o que a gente faz? A gente faz a sessão, mas a gente sempre entrega o quê? Ferramentas. O que são ferramentas? Eu sempre explico para os meus clientes. É como se fosse o teu comprimido que o médico te dá. Você tem que usar após a sessão, que é fazer perguntas, é fazer o mantra, para que você acesse possibilidades diferentes. Senão você sai da sessão, sai aqui do espaço com essa tela em branco, escreve Volta tudo de novo. tudo de novo. Ai, 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 que inferno. Tá? Então, meus amores, Tudo de novo. ó, total sentido. Aí. Perfeito. Então, meus amores, 9 horas, 1 hora de live. Encerrar. Bacana, né? Gostou? Vocês gostaram? Gostei. 2 convites. 2 convites. Convida, então. Primeiro, nós temos aí uma classe de barra sábado com a nossa maravilhosa Fernanda. Dona Fernanda. A nossa Princesa Graça. A Princesa Graça vai ter uma classe sábado aqui em Caxias do Sul. Bora! Você já fez, bora repetir que eu tenho certeza. Bora repetir. Muito. Nossa princesa entrega uma classe maravilhosa. Quem já participou sabe que você leva a apostila para ler em casa, porque ela não fala apostila. Bota a apostila embaixo do braço, a gente leva a apostila para casa para a gente ler. Porque ela fala tudo, mas não tá na apostila. Então, ela fala além da apostila. Ó, primeiro, fala além. E segundo, nosso tratamento coletivo financeiro que inicia nessa segunda-feira, dia 11/11, uma data aí que, olha, foi escolhida a dedo, né? Então, bora lá para uma semana de tratamento. Olha aí a Fernanda brilhando. Numa semana de tratamento coletivo, 5 dias de tratamento coletivo financeiro, onde a gente utiliza 5 técnicas diferentes. Agora, 5 técnicas diferentes aí para o nosso tratamento coletivo. Para quem aí está chegando no final do ano, organizar toda essa questão financeira. A gente sabe que quem está aqui participando conosco sabe que não é só no financeiro que esse tratamento reverbera na nossa vida, nas nossas escolhas, nas possibilidades que vão se abrindo. A gente começa a se organizar mentalmente, principalmente. E chegando no final do ano, todo mundo quer ir uma organização, quer algo para fazer diferente no próximo ano. Então, bora lá. Ó, agora ela conseguiu. A Gabi que contou. A Gabi que contou? Ela mandou ali, ó. O meu não faz. Obrigado, Gabi. A Gabi sempre sabe dessas coisas. Ela é das tecnologias. Agora eu vou só fazer isso aqui o tempo todo. Ai, agora foi. Aí, ó. Ai, a gente é muito aqui, tá sério, gente. É muito besta, né? Então, bora lá. Quem tá aqui, escolher algo diferente para fazer as novas escolhas. E lembrando da nossa pergunta inicial, hein? Se você
não tivesse nenhum ponto de vista sobre algo que você escolheria? Gente, eu quero dizer para vocês que esses tratamentos coletivos, a gente está na 8ª edição. Tem gente que está com nós desde a primeira. Desde a primeira. O resultado dessa galera tá fenomenal, tá? Inclusive, eu ia atender a Luma e a gente teve que desmarcar, né, Luma? Porque a agenda dela lotou. E ela é uma que tá aí praticamente, a Luma, acho que a Luma não tá desde o início, mas acho que ela entrou ali no segundo ou terceiro. Então, assim, tá muito especial. Eu e a Nath também, a gente tá ficando afiadíssima nessas entregas e tá ficando muito bacana. Pro mês que vem, para dezembro, já vou fazer um spoiler aqui. Quem quiser entrar no tratamento financeiro, a gente vai fazer um tratamento financeiro, vai ser específico. Todo mundo vai receber o mesmo objetivo mês que vem, né, Nath? Uhum. E a gente vai tentar criarmos um 2025 fabuloso, tá? O do mês que vem vai ser, ó. Aí, ó, vai ser, ó, fogos de artifício do mês que vem. Então, quem quiser já garantir a sua vaga também para dezembro, é 40 vagas só que a gente abre sempre. Então, já a nós também para garantir para dezembro também, tá? Os de pé, os que estão sempre, fiquem tranquilos, a vaga de vocês está garantida. É isso aí. Certo? Primeiro a gente abre para o nosso grupo. Depois, porque sobrar. E, gente, então, quem sentir no coração de agregar mais conhecimento, de aprender as perguntas, aprender enunciado aclarador e ter uma ferramenta para usar todos os dias aí na sua vida, ou utilizar nos seus familiares, nos seus filhos, que vai realmente começar a mudar as coisas de dentro para fora, acessar mais sobre você, o que é verdadeiro para você, vem para a classe de barras, tá? Essa classe aqui, que foi a classe que mudou a minha vida, é uma classe que pode aí ser extremamente contribuição se você escolher e escolher praticar depois, tá? São 2 escolhas que você tem que fazer. Mas a primeira é vir acessar esse saber, tá bom? E receber aí de mim e da Nath, de todo mundo. Certo? Bora lá. Beijo! Beijo. Ótimo quartou para vocês.